Com uma grande dose de hipocrisia, insensibilidade e rancor, Lula vetou integralmente o projeto da dosimetria. Este veto de Lula à dosimetria não surpreendeu ninguém que acompanha a política sem ingenuidade. Era esperado. O governo teve nas mãos uma chance real de reduzir tensões, corrigir excessos e sinalizar maturidade institucional. Preferiu desperdiçá-la. Ao vetar integralmente um projeto construído com diálogo amplo, aprovado na Câmara e no Senado, Lula deixou claro que não está interessado em pacificação, mas em revanche política. Para quem fala tanto em democracia, o gesto soou mais como desprezo pelo Congresso e pelas regras do jogo. A narrativa de justiça não se sustenta quando as penas impostas aos envolvidos no 8 de janeiro seguem desproporcionais, enquanto o governo fecha os olhos para abusos evidentes. O veto escancara a dificuldade da esquerda em lidar com quem pensa diferente, conservadores, patriotas, gente de direita. Em vez de reconhecer excessos e buscar equilíbrio, o Planalto preferiu agir com ressentimento. O Congresso estendeu uma bandeira branca. Lula respondeu rasgando-a e jogando gasolina num terreno que já estava se estabilizando. O projeto da dosimetria não era perfeito, mas era um passo responsável rumo à normalidade institucional. Representava diálogo, construção coletiva e respeito entre os poderes. Ao vetá-lo, o presidente escolheu o confronto, ignorou lideranças de diferentes partidos e desprezou um esforço legítimo de pacificação nacional. Resta ao Congresso cumprir seu papel e derrubar o veto. O Brasil precisa de serenidade, não de um governo que troca entendimento por conflito e estabilidade por ideologia. A oposição ao governo protocolou um requerimento para convocar uma sessão extraordinária conjunta do Congresso. O objetivo é votar o veto do presidente Lula ao projeto de lei da dosimetria. No requerimento, a deputada federal Caroline de Tone, do PL de Santa Catarina, informou que a Constituição autoriza a convocação de sessão extraordinária durante o recesso em casos de urgência ou interesse público. A medida depende do aval do presidente do Congresso, o senador Davi Alcolumbre. Numa rede social, Rogério Marinho, líder da oposição no Senado, disse o seguinte: Lula escancara sua hipocrisia ao vetar qualquer iniciativa de redução de penas para os condenados do 8 de janeiro. Ele e os seus, que foram anistiados no passado, agora se recusam até mesmo a discutir clemência. Falta-lhes a grandeza que tiveram líderes da história do Brasil, capazes de reconciliar o país por meio de sucessivas anistias em momentos muito mais graves. A chamada defesa da democracia virou apenas um instrumento de vingança política. Mantém-se brasileiros presos, não para fazer justiça, mas para satisfazer a vingança e sustentar uma narrativa conveniente. Já o senador Flávio Bolsonaro disse que, abre aspas, Lula é um produto vencido, movido a ódio e ideologia. Até agora não disse uma única palavra sobre os chefes de facções que não retornaram à cadeia durante a última saída temporária de Natal. Enquanto isso, criminosos seguem roubando e matando por um celular nas ruas do Brasil. Mas para este governo, o que parece realmente perigoso é uma mulher que suja uma estátua com batom. Lula não quer paz. O que estamos vendo é uma perseguição política escancarada, seletiva e injusta. Na primeira sessão do Congresso Nacional, vamos trabalhar para derrubar esse veto. Se você gosta e entende que é importante este tipo de conteúdo, peço que deixe o seu comentário. Diga se gostou ou não gostou. E, principalmente, se você não é inscrito, se inscreva no canal. Não custa nada e nos ajuda enormemente. Para você, basta um clique, mas para nós, muito representa. Obrigado. A esquerda resolveu vender a ideia de que anistia e dosimetria são uma ameaça à democracia, como se o Brasil estivesse à beira de um novo colapso institucional por causa disso. O discurso é sempre o mesmo. É preciso dar o exemplo. O problema é que esse pessoal tem memória seletiva, ou, sendo mais honesto, finge esquecer. Muitos dos que hoje fazem pose de guardiões da democracia só estão na política porque foram anistiados, e não por escrever frase em estátua ou por uma trama mal contada, mas por crimes reais, alguns deles graves e violentos. A pergunta central é simples. Anistia ou dosimetria fazem a história se repetir? A resposta está na própria história. O Brasil já concedeu mais de 35 anistias ao longo do tempo. Algumas imperfeitas, outras insuficientes, mas no saldo geral foram instrumentos de pacificação. Não destruíram o país. Pelo contrário, ajudaram a estabilizar momentos de crise.
Anistia não é sinônimo de impunidade. Anistia é perdão, é reconciliação. É a decisão madura de não transformar divergência política em ódio permanente. As grandes democracias entenderam isso muito antes de parte da esquerda brasileira. Os Estados Unidos precisaram de anistia e indultos depois de uma guerra civil, na qual americanos mataram centenas de milhares de outros americanos. A Europa, hoje reunida numa União Europeia forte, só existe porque escolheu o perdão após séculos de guerras e rios de sangue. Sem reconciliação, não há futuro. Há apenas ressentimento eterno. E aqui entra a hipocrisia que incomoda. Os mesmos que hoje demonizam a anistia votaram a favor dela no passado. Está tudo registrado. Em 1988, nomes como Fernando Henrique Cardoso, Michel Temer e o próprio Lula votaram a favor da anistia. Na época era remédio democrático. Hoje virou ameaça à democracia. Curioso, no mínimo. O governo vai ter dificuldade para sustentar esse discurso. Cada ataque à anistia e à dosimetria é uma negação do próprio passado de seus líderes. O presidente, que deveria trabalhar pela unidade nacional, aposta na fratura, no confronto e na narrativa do inimigo interno. Isso não é liderança, é irresponsabilidade histórica. Um país não se constrói com vingança travestida de justiça, mas com coragem política para reconciliar. Vamos lá, Pitoli, falar sobre o relator do PL da dosimetria no Senado, o senador Espiridião Amin, do PP de Santa Catarina, que protocolou ontem um projeto de lei que propõe anistiar os envolvidos nos atos de 8 de janeiro, depois de o presidente Lula ter vetado integralmente a proposta que reduzia a pena, ou melhor, as penas, dos condenados pelas manifestações ocorridas em 2023. Nós temos um trecho de um vídeo em que o Espiridião fala sobre esse tema. Vamos acompanhar. Vamos lá. Espiridião Amin, senador... Os condenados pelo inquérito que apurou os fatos do dia 8 de janeiro de 2023. Mesmo sendo relator no Senado, eu nunca aceitei que o projeto da dosimetria fosse a resposta correta aos fatos do dia 8 de janeiro. Em primeiro lugar, porque aqueles atos de vandalismo que merecem repúdio e punição foram permitidos pela omissão dos agentes públicos que receberam a comunicação da ABIN de que havia probabilidade de ocorrer aquele tipo de manifestação. Portanto, houve omissão. Como disse o próprio presidente Lula no dia 18 de janeiro de 2023, alguém abriu a porta. E nenhum inquérito foi feito para apurar esta omissão, esta cumplicidade. Além disso, o inquérito do dia 8 de janeiro tem pelo menos 3 nulidades absolutas. A primeira delas, o foro, ou seja, o tribunal, a primeira turma do Supremo, não era o foro adequado para fazer esse julgamento. Número 2, os juízes, ou seja, a maioria da primeira turma, era e é sabidamente suspeita. Sabidamente com disposição de condenar pela narrativa. E terceiro, porque o inquérito propriamente dito foi feito de maneira absolutamente ilegal, com viés, com tendência e tendo como líder, como juiz, alguém que se apresentava também como vítima do tal golpe que não aconteceu. Anistia não é impunidade. Anistia é aquilo que as grandes democracias que não querem conviver com fraturas adotam. E o Congresso é o foro adequado, o habitat para que se conquiste esta harmonia, esta paz e, acima de tudo, a justiça. Como todos nós sabemos, no dia 8 de janeiro, Lula vetou integralmente o PL da dosimetria. Com o veto, o senador Espiridião Amin apresenta agora um novo projeto da anistia, prometendo que isso vai significar uma reação do Senado ao veto do Lula. E aí, agora vai essa anistia? Eu vou te contar tudo o que está por trás disso
Agora, esse novo projeto da anistia, que seria ampla, geral e restrita, como deveria ser sempre o projeto de toda e qualquer espécie que circulasse no Senado sobre esse tema, esse PL da anistia é uma reação ao veto do Lula. É mais ou menos como se ele dissesse assim: bom, o Lula não vai topar a dosimetria, então beleza, então é uma nova chance agora da gente apresentar um projeto mais amplo, mais extremo, mais radical, que dê conta do que deva ser mesmo esse tema, uma anistia ampla, geral e restrita. Agora, ok, como reação do Senado, isso pode passar, como reação do Senado, isso é interessante. Eu acho que tem um ponto aqui muito curioso que vai nos permitir perceber quem é quem, porque os senadores que votaram, os parlamentares que votaram a favor da dosimetria, em tese, deveriam votar também a favor da anistia. Afinal de contas, se eles são a favor da dosimetria e disseram que só não topavam a anistia porque não era o tema do momento, então agora é a chance deles mostrarem que eles topam também a anistia. Quem votou a favor da dosimetria e agora vai votar contra a anistia, mostra que não queria anistia coisa nenhuma, que só queria era aparecer. Então é uma boa chance de mostrar quem é quem. A gente sabe que mesmo que esse projeto de anistia seja votado, siga adiante, a chance dele, enfim, se tornar realidade, mesmo com a votação do Congresso, é muito pequena. Hoje o Congresso tem pouca chance de significância dentro do país. Eles votam algo, o STF derruba. Eles votam algo, o Lula derruba. Então a chance desse novo PL da anistia significar não um PL, mesmo uma anistia a seguir adiante, mas uma moeda de troca para se negociar a derrubada do veto do Lula, porque é isso, o Lula vetou o PL da dosimetria, mas agora o Congresso pode derrubar o veto do Lula. Então há uma imensa possibilidade de que esse PL da anistia mais radical, vamos dizer assim, do que o da dosimetria, sirva como uma moeda negocial para eles derrubarem dentro do Congresso o voto do Lula, e o PL da dosimetria é que vai acabar seguindo adiante. Essa é a grande chance, essa é a grande expectativa que está na mão. Jamais vai passar um PL da anistia, ainda que passe, repito, pelo Senado, não vai passar pelo Lula, não vai passar pelo STF, ninguém vai deixar. A gente viu, assistiu a isso durante esses meses todos, o Paulinho da Força, Temer, Aécio, o Moraes fazendo força, inclusive o STF, para que o PL da anistia não fosse adiante. Então isso é muito pequena a chance de que um PL da anistia mesmo siga. Então é provável que sirva esse PL da anistia para negociar o veto, a derrubada do veto do Lula ao PL da dosimetria. Mas, repito, vai ser muito interessante se esse PL da anistia chegar a ser votado, porque aí a gente vai descobrir dentro do Senado quem é quem, né? As pessoas que recusarem-se a apoiar o PL da anistia, as pessoas, os parlamentares que recusarem-se a votar em favor do PL da anistia, demonstrarão claramente que estavam num jogo ensaiado, só apoiavam o da dosimetria porque pediram, porque deixaram, porque permitiram, porque era um projeto menor, a anistia mesmo, aquela que dá conta de a gente virar a página do país e seguir adiante, esse daí, esses senadores ou parte dos senadores que votaram em favor da dosimetria não apoiariam um projeto desse, um projeto de anistia verdadeira. Então, essa é o desenho que nós temos nos próximos dias. Acho difícil que vá adiante o da anistia, acho que vai servir como moeda negocial e assim seguimos.